Jesus Cristo subiu aos céus. E eu quero hoje falar da importância da ascensão de Jesus Cristo ao céu para eu e você. Quantas lições maravilhosas que Jesus Cristo deixou quando ele subiu entronizado à destra de Deus Pai. Abra comigo então Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Enquanto você abre em Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, eu quero que você comece a pedir: Deus, abre o meu coração, trabalha no meu interior, no meu entendimento, para que eu possa compreender essa palavra mesmo, a importância desse momento crucial na história, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus. Atos é um livro escrito pelo médico Lucas, e é o que nós vamos ver agora, algumas lições que esse médico nos deixa. O versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele deixa bem claro que ele escreveu um primeiro livro. Lucas é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E lá ele relata para Teófilo, ele escreve esses 2 livros para esse homem que é desconhecido. Ninguém sabe ao certo quem ele foi. Mas o fato é que provavelmente Lucas queria mostrar essa linda história, não só linda, não só inspiradora, mas uma história verdadeira. Então Lucas se preocupa em escrever tudo o que ele pesquisou com pessoas que viram aqueles acontecimentos. E Lucas declara tudo o que aconteceu, desde o nascimento de Jesus Cristo, até sua morte, ressurreição e ascensão. E ele continua escrevendo, porque a ação de Cristo na terra não acabou quando Jesus Cristo subiu aos céus. Ela continua no meu e no seu coração. Então ele começa a escrever, e é o único livro histórico ali do Novo Testamento, Atos, além dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que mostra como é que surgiu a igreja, como é que foi o nascimento da igreja. O restante do Novo Testamento são cartas. E se você não lê Atos dos Apóstolos, você não vai compreender nada. Quando você chegar em Romanos, por exemplo, e ver um homem, apóstolo chamado Paulo, plantando igrejas, porque você precisa entender como Paulo foi encontrado. Você não vai entender como que a igreja alcançou, por exemplo, os limites da terra, como Roma, por exemplo, se você não lê Atos e vê as viagens missionárias e todas as intempéries que a igreja teve nos primeiros séculos do seu nascimento. Então, Lucas se preocupa em escrever esse livro em continuidade do seu evangelho. Por isso que ele fala, escreveu o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, que nós temos na nossa Bíblia hoje. E ele fala, mas existem outros relatos, Teófilo, que eu quero falar. Eu escrevi até Jesus Cristo ser elevado às alturas. Mas ele continua, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, ele fala de Jesus, se apresentou o quê? Vamos falar mais alto? Vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele falou, ele não só apareceu vivo, Teófilo. Jesus Cristo de Nazaré não só apareceu vivo, mas ele trouxe provas incontestáveis. Durante 40 dias, ele se mostrou publicamente. Ele esteve com pessoas, ele esteve em lugares públicos, ele esteve em reuniões de oração, ele esteve em conversas com os discípulos, ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis. E aqui parece-me que Jesus Cristo, em todas as ocasiões, pelo linguajar de Lucas, que ele tinha que demonstrar que ele realmente era Jesus Cristo vivo. Ele tinha que mostrar provas. Você lembra daquela passagem em que ele se apresentou vivo no meio dos discípulos, e Tomé não estava com ele, e falaram, olha, Tomé, nós vimos Jesus, ele esteve conosco. Tomé disse o seguinte, eu não acredito, até que eu veja suas mãos perfuradas e seu lado perfurado. Você sabe que na cruz Jesus Cristo teve suas mãos perfuradas, acredita-se que foram os punhos, mas enfim, suas mãos e seus pés perfurados, crucificado numa cruz. E ao final, para ter certeza que Jesus Cristo tinha morrido, um dos soldados foi e furou o seu lado, para que fosse consagrada a morte de Jesus Cristo. Então Tomé fala, se eu não ver as suas mãos perfuradas e seu lado perfurado, eu não vou acreditar. Então, outra ocasião, Jesus Cristo se mostrou para os discípulos novamente e chamou Tomé, Tomé, venha e toque. Venha e veja mais uma prova incontestável de que eu estou vivo. Muitas pessoas nos dias de hoje pensam o seguinte, é muito fácil crer se eu estivesse lá naquele momento.
Ah, se eu estivesse naquela sala e Jesus Cristo tivesse aparecido com as suas mãos perfuradas, com certeza eu iria crer. Há quantas pessoas que não são cristãs hoje porque barram nisso? Eu não consigo acreditar na ressurreição, eu não consigo crer na ressurreição. Muitas pessoas acham que os tempos bíblicos, as pessoas acreditavam mais na ressurreição, eram mais passíveis de acreditar em coisas do que nos tempos de hoje. Engano nosso. Nos tempos bíblicos, não se acreditava na ressurreição. Pelo contrário, acreditava-se que a alma ficaria livre do corpo, desse corpo mortal. E não eles iriam ver um homem andando com eles, de carne e osso, comendo, aliás. Jesus comeu com os discípulos. É claro que Jesus Cristo tinha um corpo diferente, nós vamos ver daqui a pouco. Mas eles não acreditavam nisso. Para eles também era muito difícil acreditar na ressurreição. É porque nós temos que entender que os tempos passam, os costumes, as tradições mudam. Mas o coração do ser humano é o mesmo. É tão incrédulo quanto o nosso. Aqueles homens e mulheres dos tempos de Jesus também não conseguiam acreditar. Por isso que Lucas fala, ele mostrava provas incontestáveis. Ele tinha que se demonstrar, olha, me toque, me veja, fale comigo. Inúmeras vezes Jesus Cristo apareceu com as portas trancadas no meio dos seus discípulos e falou, paz seja convosco, dando provas da sua ressurreição. Não é à toa que Jesus Cristo, entendendo o nosso coração, ele apareceu durante 40 dias em nosso meio. E abre parênteses aqui, em falar em Jesus aparecer sem abrir portas e janelas e aparecendo no local, fica-se a pensar, por que a pedra rolou? Se Jesus Cristo podia sair dentro da túmulo sem a pedra rolar. Essa é uma mensagem para outro dia, né? Mas provavelmente a pedra rolou do túmulo, não para que Jesus saísse, mas para que eu e você pudéssemos ver as evidências de que Jesus Cristo não está lá mais. O túmulo está vazio, não para Jesus sair do túmulo, mas para que eu e você pudéssemos entrar como Pedro e João entraram e creram. Jesus Cristo está vivo. Fecha parênteses. Mas é claro que ele fala isso. Ou seja, acreditar na ressurreição para aqueles homens e mulheres teve que ser baseado num fato muito poderoso. Imagine eu e você que duvidamos de algo. O que faria você e eu mudarmos de ideia? O que faríamos eu e você acreditarmos algo em que você e eu duvidamos completamente? Uma prova incontestável. Esses homens e mulheres que viveram nos tempos bíblicos tiveram essa prova incontestável da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que a gente pode escrever o seguinte: as pessoas da Bíblia não acreditaram na ressurreição por ser uma história linda ou inspiradora. Não. Por mais que ela seja linda e inspiradora. Elas tiveram que acreditar, e eu vou explicar isso. Tiveram que acreditar, pois receberam uma prova histórica incontestável. O Jesus ressurreto. As pessoas que duvidaram, como Tomé, por exemplo, foram forçadas a acreditar. Tomé, você duvida? Então, pega nas minhas mãos, Tomé. Veja quem eu sou, Tomé. Eu sou o Jesus Cristo que ressuscitou. Eles tiveram essas provas incontestáveis para que viesse até eu e você. Mas Jesus Cristo fala muito mais que provas. Quando Tomé tocou, ele falou assim: bendito aquele que não vai ver e vai crer. Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Sabe que Jesus Cristo te disse: você é bendito do Senhor, você é abençoado do Senhor, porque nós não andamos por provas, não andamos por vistas, andamos pela fé no Filho de Deus. Mas é fato que o corpo que Jesus Cristo teve após a sua ressurreição é um corpo diferente. Muitas pessoas na época dos tempos bíblicos, e Jesus Cristo foi um que ressuscitou muitas pessoas, como é o caso de Lázaro, depois de 4 dias morto. Disseram as pessoas que o enterraram: já cheira mal, Lázaro já cheira mal, e o Senhor vai mandar abrir o túmulo de Lázaro. Mas o fato é que depois de 4 dias Lázaro foi ressuscitado. As pessoas tiveram esse corpo ressuscitado, mas ressuscitaram no mesmo corpo, falível, limitado, preso a tempo e espaço. Jesus não é apenas um corpo ressuscitado. A Bíblia fala que Jesus é um corpo ressurreto. 2 características que eu posso apontar bem rápido desse corpo. Primeiro, o corpo glorificado de Jesus nos aponta ao nosso futuro também. Assim como o corpo de Jesus Cristo era um corpo ressurreto, glorificado, algo havia mudado ali. Como eu disse, ele passava pelas paredes, ele sumia na presença das pessoas, ele não era preso a tempo e espaço. Ele tinha um corpo diferente, isso aponta o meu e o seu futuro também. Isso mostra
que nós vamos ter algo diferente em nós. É um corpo que não está mais limitado às esferas do pecado, é um corpo que não está mais limitado às esferas da doença, das enfermidades, é um corpo totalmente restaurado e glorificado, é o corpo de Cristo. É um corpo que tem carne, sim, que tem osso, sim, mas é um corpo glorificado. É um corpo glorificado. Mas o fato é que mesmo esse corpo glorificado, ele comeu, né? Então, para os mais gordinhos aí, que apreciam a boa culinária, pode ficar tranquilo que no céu vai ter muita comida para você se alimentar, né? Tem gente que abriu um sorriso, aleluia, glória a Deus, né? Aquele flan, aquela macarronada, né? Aquele pernil assado. Quem sabe lá no céu não vai ter algo até mais gostoso, bem mais saboroso do que a gente tem hoje, né? Segunda característica, o modo como encaramos a morte é diferente quando nós entendemos esse corpo glorificado. É um corpo que venceu a morte. É um corpo que eu e você vamos receber. Um corpo que não vai estar mais passivo à morte. Diz o texto, onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte. E é esse corpo que eu e você vamos receber também. Um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Porque Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem, a primícia daqueles que ressuscitarão. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. E comendo com ele, saía a prova de que Jesus Cristo comia. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus Cristo fala o seguinte, olha, agora eu vou subir ao céu, e vocês vão permanecer em Jerusalém, porque existe uma promessa do Pai. Nós sabemos muito bem que é o derramar do Espírito Santo de Deus. E ali eles ficaram 10 dias em oração, em buscando ao Senhor, até que do alto dos céus eles foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E ali inicia-se realmente a igreja de Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo estivesse falando, olha, não ousem falar de Jesus, não ousem falar do Evangelho, não ousem fazer a obra sem a unção do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, não deem um passo sequer, não façam nada, apenas orem, orem. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. E sabe, existem muitas pessoas fazendo a obra no próprio braço, na força do seu braço, da sua sabedoria, da sua inteligência. Aqui o presbítero Flávio acabou de compartilhar conosco a importância que essa igreja tem dado à oração. Porque nós compreendemos, nós entendemos que não são as estratégias, por mais que elas sejam importantes, para nos lembrar de verdades, mas é a unção do Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar. Quando nós falamos de 1000 vidas, as pessoas podem falar, nossa, o Revenosni, os pastores estão ficando malucos. Não estamos, nós estamos crendo, porque nós não podemos limitar o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode alcançar 1000, 2000, 3000, 4000 pessoas, quantas pessoas Ele quiser. Assim como Pedro, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão pregou e mais de 3000 pessoas foram acrescidas à igreja naquele dia. Por quê? Porque eles esperaram a promessa do Pai. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra na força do Espírito Santo de Deus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer para alcançar vidas é joelhos no chão. Espírito Santo de Deus, me cubra, me unja, me use, toque na vida das pessoas que eu estou orando. E assim agir na força do Espírito Santo de Deus, e você vai ver aquele coração que era tão endurecido, embrutecido, mole, facinho, se rendendo a Jesus Cristo. É isso que aconteceu, a promessa do Pai era o derramamento do Espírito Santo de Deus. Versículo 5, porque João, referindo-se a João Batista, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Não muito tempo depois desses dias, então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Agora vem a pergunta que todos nós faríamos. Agora vem a característica humana dos discípulos. Agora vem aquilo que eu digo que todos nós temos um pouco de discípulos dentro de nós. A pergunta é que em uma frase tem vários erros. Olha que eles perguntam, Senhor, referindo-se a Jesus, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, será esse o momento em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, esse reino, porque o Senhor tem um corpo sobrenatural. O Senhor tem poderes, o Senhor não é limitado a nada. É capaz que o Senhor dê um estalo de dedos e o Império Romano cairá por terra. É nesse momento que nós vamos restaurar Israel. E aqui eu quero mostrar a concepção dos discípulos errada em um quadro. Concepção dos discípulos e a concepção de Jesus. Primeiro, a concepção dos discípulos era que havia um reino de Israel e somente em Israel. Eles estavam limitados territorialmente. Era um reino
Era um aspecto de poder local que eles estavam procurando. Jesus estava falando de outra coisa, estava falando de reino de Deus. Jesus tinha em mente eu e você. Jesus tinha em mente outras pessoas. É por isso que o segundo ponto, eles só pensavam em Israel. Eles pensavam naquela limitação territorial, eles pensavam naquele reino que eles sonhavam um dia ter restaurado. Jesus estava pensando em todas as nações. Quando Jesus fala do reino de Deus e fala o texto que 40 dias ele esteve na terra falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando da igreja em Londrina. Ele estava falando da igreja presbiteriana central e de outras igrejas. Estava falando de mim e de você. Jesus Cristo tinha esse plano muito maior do que a cabeça dos discípulos podia conceber. Outro grande erro é que os discípulos eram imediatistas. Será esse tempo? É agora. Eu quero agora. Resolva esse momento agora, Jesus. Suba no trono. Desfaça todos os nossos inimigos. Agora. Eles estavam pensando em reino terrestre. Jesus não. Ele estava falando de uma consumação futura. Existe uma expressão que fala sobre o reino de Deus que é agora, mas não completamente. Ele já está inserido em nosso meio quando nós vemos as ações do Senhor, do Espírito Santo de Deus, através da igreja de Jesus Cristo. Mas não na sua consumação total, que só acontecerá nos céus. Só acontecerá quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E aí existem várias linhas que eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas ele já está presente, mas não em sua totalidade. Mas eu e você já podemos experimentar o que é reino de Deus. Eu e você já podemos desfrutar. É como se fosse um tira-gosto de um jantar maravilhoso que está sendo preparado para nós. É o reino de Deus. Deus já está preparando isso para nós, querido. Quando não haverá mais miséria, não haverá mais fome, não haverá mais corrupção, não haverá mais violência. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro nem ranger de dentes. É o reino de Deus na sua consumação futura. Outro erro é que eles tinham uma visão terrena. E Jesus Cristo, quando fala do reino, Ele fala de uma visão celestial. É a nova Jerusalém, é o reino de Deus na sua consumação. São os erros. Muitas vezes, quantos de nós somos imediatistas, somos territoriais, somos tão terrestres, estamos tão ligados a essa terra, e nos esquecemos que o reino de Deus é celestial. Nós temos que pensar nas coisas dos céus. Jesus Cristo tem em mente algo muito maior, muito mais poderoso do que nós podemos conceber em nossa mente. Mas o texto continua, versículo 7. Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, preste atenção, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus Cristo dá um tapa de pelica sobre os seus discípulos. Fala assim: não vos compete, não é da alçada de vocês não deveriam nem pensar sobre essas coisas. Sabe que isso me faz pensar que tem tantas pessoas buscando saber o futuro, buscando, eu costumo dizer, entre nós amigos, as cartomantes gospel, né? Tem pessoas, não, aí o futuro do Senhor para a sua vida, e fala, descreve. Tem tantas pessoas que se baseiam nisso, pensando que Deus vai revelar épocas e tempos para outras pessoas. E não sou eu que estou falando, é o Jesus Cristo que está falando. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Isso não é da alçada sua. Não busque pautar a sua vida por um achismo do amanhã. Não, descanse hoje nas mãos do Senhor. Descanse hoje. Sabe quando nós queremos saber o futuro? Nós estamos mostrando para Deus que nós somos incrédulos de que Ele pode cuidar do nosso presente. Isso é muito sério. Quando queremos saber do futuro, vou repetir, nós queremos pautar nossa vida pelo que vai acontecer amanhã, nós estamos mostrando nossa incredulidade de que Deus pode cuidar do nosso hoje. Então descanse no seu hoje. Descanse no seu hoje. Ele cuida de você. Jesus Cristo falou: o amanhã, deixe para amanhã, cada dia tem o seu próprio mal, não foi isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É hoje, Ele vai cuidar de você hoje. É por isso que Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai amanhã? Não, nos dai hoje. É o sustento diário, é o maná diário. Ele vai te sustentar hoje. Amanhã é segunda-feira. Deus vai cuidar do seu domingo. Descanse no Senhor. Não vos compete saber tempos ou épocas. Descanse o seu coração no Senhor. Deus está cuidando da minha vida. Versículo 8, então vem um texto maravilhoso. Ele fala assim: mas... Em vez de tentar conhecer o futuro, ele fala assim: mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, vamos ler juntos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, em vez de se preocupar com amanhã, se preocupe com hoje, que vocês vão receber poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Nós estamos falando sobre 1000 vidas, e eu quero voltar nisso, é tão importante. Nós saímos da nossa zona de conforto e falar, Senhor, eu recebi o Espírito Santo de Deus para uma missão. E o que eu tenho feito com essa missão que o Senhor tem me dado? É para ser testemunha. Testemunha de quem? Do que Jesus Cristo tem feito em mim e em sua vida. E aqui é uma grande lição que nós temos que entender e compreender. A parte mais fácil ficou para nós. A parte mais difícil Deus assumiu. Deus sempre faz isso. Ele assume. Por exemplo, na cruz do Calvário, Deus assumiu o sacrifício. E o que Ele pede para nós? Apenas se render a Ele. Quem sabe você que está aqui, que ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Você que nos escuta pela internet, pela televisão. Deus tem chamado você, se renda. É apenas isso. Não, você não precisa fazer nada, você não precisa se melhorar em alguma coisa, não. Se renda e Jesus Cristo faz a obra. Assim como Ele tem feito em nossas vidas. Nós estamos em construção, Deus está nos reformando, cada dia tirando um caráter da velha natureza e nos formando um novo homem, uma nova mulher. E Ele fala também no sentido de pregar o Evangelho. Olha, seja testemunha, abra sua boca, seja usado pelo Senhor, que a parte mais difícil é comigo, Deus fala. É o Espírito Santo de Deus que convence o coração das pessoas. Essa pessoa que você está pregando o Evangelho e você está preocupado aí, como é que eu vou convencê-la? Pare com isso, você não tem que convencer ninguém. Você precisa viver Cristo, você precisa testemunhar para essa pessoa, amar essa pessoa, por maiores que sejam os questionamentos dessa pessoa, por piores que sejam as dúvidas que ela tem, que você não consegue respondê-la, esquece essa arapuca. Mas demonstre amor a ela e fala, Espírito Santo de Deus, eu estou fazendo a minha parte, incomoda esse coração, chama esse coração das trevas para a sua luz, Senhor. É o Senhor que faz isso, a nossa função é apenas pregar o Evangelho na força do Espírito Santo de Deus, seremos testemunhas do Senhor. Agora vem a ascensão de Cristo. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu posso ficar imaginando essa cena. Os discípulos, ao receberem essa incumbência de permanecer na cidade, em oração até ser revestido do Espírito Santo de Deus, e de repente Jesus mal acaba de falar isso, Jesus começa a subir, flutuar. Imagine, eu e você estaríamos pasmos, sem falar uma palavra. Eu acho que eu nem olharia para as pessoas que estariam ao meu redor, porque eu não queria perder nenhum momento daquele momento extraordinário. Um homem flutuando, subindo aos céus, e até que uma nuvem o cobre e ninguém mais o vê. E quem sabe os discípulos começaram, não, eu acho que é ele. Eu estou vendo um pontinho lá, eu acho que é Jesus. Que cena inusitada, quando Jesus é elevado aos céus. O problema é que a gente não pode confundir que Jesus apenas voltou aos céus, que Jesus subiu a um local que chama céu. Não, é muito mais que isso. A ascensão de Cristo tem um significado muito mais poderoso que isso. A ascensão de Cristo não é apenas o retorno de Jesus Cristo ao Pai, mas eu posso dizer que é a entronização de Jesus Cristo. Também não quer dizer que Jesus Cristo não era entronizado, que Jesus Cristo não era rei, que não era Senhor, mas Ele sendo entronizado depois da sua morte e ressurreição, Ele inaugura uma nova relação entre nós e Deus. A ascensão de Cristo é um dos pontos principais do que nós cremos. Jesus Cristo, Ele foi recebido com honras de trono, de Senhor novamente, porque diz o texto que Ele se humilhou a si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele tomou forma de servo, e agora depois que Ele completou toda a obra, foi obediente, diz o texto, até a morte de cruz, Ele é recebido nos céus com uma cerimônia de entronização. Não sei se você já teve o privilégio de ver um rei ou uma rainha sendo coroado, sendo entronizado. Ele sobe, ou ela, no caso, a rainha da Inglaterra, sobe a um trono, recebe a coroa, e ela fica num patamar mais alto, e senta num trono maravilhoso, majestoso, com uma coroa revestida de ouro, roupas especiais, cetro especial. Mas ela não sobe apenas escadas. Ela, ao ser coroada, ela recebe poder, autoridade. É isso que Jesus Cristo está acontecendo com Ele aqui.
Ele não apenas sobe, é elevado, ele retorna ao Pai, mas ele é entronizado, ele recebe o poder nas suas mãos, ele controla todas as coisas. Ou seja, Jesus Cristo está nesse momento, assentado à destra de Deus Pai, controlando todas as coisas, todas, tendo domínio sobre todas as coisas. É isso que diz Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre dos mortos e fazendo sentar à sua direita, diz o texto, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas. Mas muitas vezes as pessoas pensam: mas por que se ele governa todas as coisas, ele tem um domínio sobre todas as coisas, ele ascendeu, está sentado à destra de Deus Pai, entronizado, tendo o domínio de todas as coisas, como que então acontecem tantas coisas ruins em nosso meio? É porque as pessoas pensam que Jesus Cristo governa todas as coisas pelo triunfalismo. Mas não. Apesar dele ao fim ser triunfo em todas as coisas, nem sempre o triunfo passa pelo caminho que eu e você entendemos. Jesus Cristo escolheu o triunfo por meio da cruz, por meio do sofrimento, por meio da sua morte. Ele está entronizado, sim, ele está governando todas as coisas, mas ele deu um patamar para nós. Ele nos deu um caminho, e o caminho passa pela cruz. E até mesmo as coisas ruins que acontecem, que Deus permite acontecer na nossa vida, fazem plano dele, sim. Fazem parte do plano de Deus, sim. Quando ele nos ensina a sermos mais fiéis, que a gente pode chamar da escola de Deus, quando ele nos ensina a depender dele quando passamos pelo deserto, quando passamos por uma privação, quando nós precisamos ser corrigidos como filhos e filhas de Deus. Essa é a forma de Deus agir na nossa vida. Quando alguns desafios nos levantam, nos desafiando a tomar uma atitude de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, nos colocarmos na brecha e falarmos: Senhor, eu sei que o Senhor governa sobre todas as coisas e nenhum dos teus planos é frustrado. Relembrando aqui da história de Jó, nenhum dos teus planos é frustrado. Mas outra pessoa pode pensar que a ascensão de Jesus Cristo aos céus o levou embora e nós não temos mais a sua presença em nosso meio. Ele não está mais em nosso meio, não, pelo contrário. A ascensão de Jesus Cristo gerou algo muito particular na vida de cada cristão e cristã. Diz o texto em João, capítulo 20, se eu não me engano, versículo 17, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena, que foi a primeira mulher que viu Jesus Cristo ressuscitado, estava ali e Jesus se apresentou para ela, mas ela pensou que era um jardineiro. Ela falou assim: o jardineiro, olha, me mostra onde está Jesus, onde está o meu mestre. Então Jesus vira e a chama pelo nome, fala: Maria. E ela vira, ela reconhece, é Jesus, não é um jardineiro. Onde eu estava com a cabeça pensando que era um jardineiro, é Jesus. E ela fala: Rabone, mestre, meu Senhor. Então diz o texto que Maria Madalena apertou Jesus, segurou Jesus, como se fosse o seguinte: Jesus, eu não vou te perder, mas nunca mais. Nunca mais sai daqui, Jesus. Eu não vou deixar você ir para lugar nenhum, o Senhor vai ficar aqui agora. Por quê? Porque o texto, na palavra grega, diz que Jesus estava apertado. Né? Eu escutei uma mensagem e o pastor falou: se tivesse um audiobook, certamente quem estivesse falando a voz de Jesus falaria assim: Maria, ai, me solta, eu preciso voltar para o Pai. Maria segurava Jesus, muito apertado. Mas Jesus falou: Maria, você me solta porque eu tenho que voltar para o Pai. Maria, você não está entendendo. Você não quer apenas a minha mão junto com a sua mão. Eu tenho algo muito mais poderoso para te dar. Eu quero estar presente todos os dias no seu coração, Maria. Você nunca mais vai estar só. Quando eu subir aos céus, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei presente no coração de vocês. Isso não é lindo? É o cumprimento do que Jesus Cristo falou no final do livro de Mateus: eis que estou convosco, não é estarei, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A ascensão de Jesus Cristo gerou intimidade. Jesus Cristo está mais próximo de nós do que podemos imaginar. Jesus Cristo não escolheu um templo em Jerusalém para habitar.
Jesus escolheu o nosso coração. Sabe que o templo era a relação do homem com Deus. Quando o homem e Deus se colidem, Ele escolheu o nosso coração para se encontrar conosco, para habitar conosco. A ascensão de Cristo inaugura uma nova era, uma era que nós não estamos presos a lugares físicos, mas Jesus Cristo escolheu o nosso coração para se comunicar conosco, para ter intimidade conosco. É o que João 16:7 fala. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração à medida, no momento em que nos curvamos e declaramos Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e não há outro além de Ti, e eu dedico e consagro a minha vida ao Senhor, eu me rendo a Ti, Jesus. A intimidade do Senhor é dada no nosso coração, nas nossas vidas. E naquele momento que os discípulos estão olhando ao céu, de repente aparecem anjos, versículo 10, diz, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Varões galileus, agora acabou o tempo da contemplação, chega. Vocês já olharam bastante. Agora vocês têm que lembrar que vocês estão com os pés na terra e há uma missão a ser feita. Jesus Cristo deu uma tarefa para vocês. Ide e fazei discípulos. Na força do Espírito Santo de Deus, existe uma tarefa para nós hoje. Essa intimidade está reservada no nosso coração. Mas nós estamos ainda com uma tarefa a ser feita, uma missão a ser feita. Saia da contemplação e vá para a proclamação do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós queremos contemplar. Como é bom estar numa reunião de oração, como é bom orar, mas isso tem que redundar em missão. Tem que redundar em nossa tarefa maior. Muito bom estar aqui no culto aos domingos, mas isso tem que redundar em ação, em missão, alcançando pessoas para as nossas celas, alcançando vizinhos nossos que estão tristes, que estão aí sem esperança na vida, alcançá-los. Há uma missão que está aí para nós a ser feita. Uma missão que Deus tem de alcançar o ser humano e nos chama para participarmos dela. A missão que é de Deus. Ele chama trabalhadores para a sua seara. Essa é a nossa missão. Mas não só isso. A ascensão nos abre um caminho para o reino celestial, porque Ele fala, da mesma forma que vocês o viram subir, Ele irá vir buscar a sua igreja. E essa é a esperança que tem que motivar o nosso coração. Que nós um dia subiremos com Ele também. Porque abriu um caminho para o reino celestial. Sabe que o salmista, no Salmo número 24, ele, ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele antecipou como seria a entrada de Jesus Cristo nos céus, o seu retorno aos céus, a sua cerimônia de entronização de Cristo. Então ele fala, levantai, ó portas eternas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Sabe que você pode imaginar Jesus Cristo voltando ao seu lugar de origem, exaltado, entronizado, e os portais do céu se abrindo, o recebendo. Este é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe que um dia eu e você passaremos pelos mesmos portais. Esses portais que se abriram para Jesus como precursor de todos nós, serão abertos para mim e para você também. Então falarão, quem é estes que vem subindo com suas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro? São salvos em Cristo Jesus. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem os salvos em Cristo Jesus.